nome é Leonardo Pires Ferreira, sou o CEO da Que Resolve. Estamos aqui mais uma semana trazendo um vídeo sobre conteúdos de gestão para vocês. Se vocês ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam aqui do lado e vamos lá. O vídeo de hoje é sobre Balance Scorecard, que é uma ferramenta que possibilita a visualização do que uma empresa precisa desenvolver para alcançar os seus objetivos. Essa ferramenta que a gente chama casualmente de BSC, que é a abreviação, né, e a sigla de Balance Scorecard. Essa ferramenta é uma ferramenta que surgiu na década de 90 através do professor Robert Kaplan e o executivo David Norton. Por quê? Porque eles enxergavam que, naquela época, a maioria das empresas usavam somente indicadores voltados para a área financeira para mensurar o seu desempenho, e o que eles visualizaram é que só indicadores financeiros não eram suficientes para medir o desempenho de uma empresa, mas também, além de eles não serem suficientes para medir o desempenho de uma empresa, eles também limitavam o crescimento e a competitividade no mercado das empresas. E aí por isso que surgiu o BSC, que é justamente uma tradução literal de indicadores balanceadores de desempenho. E aí essa metodologia, ela olha para indicadores com foco em 4 áreas, que são a área financeira, a área de clientes, a área de processos internos e a área de aprendizado e inovação. Legal, agora vamos entrar um pouco mais profundamente nessas 4 áreas antes de falar de como implementar um BSC efetivamente. Beleza? Vamos lá. Primeira perspectiva, perspectiva financeira. Nessa perspectiva, o que você vai fazer dentro do BSC? Você vai olhar para quais são os objetivos a curto, médio e longo prazo da sua empresa, objetivos financeiros, e levando em consideração as expectativas dos seus investidores, se você não tiver investidores, dos seus sócios, se você não tiver sócios, as suas expectativas, o que precisa ser feito para alcançar esses objetivos e definir os melhores indicadores possíveis para alcançar esses objetivos e para monitorar as coisas e os processos até o objetivo alcançado. Então, lembrando, se vocês não assistiram o vídeo sobre por que é importante ter indicadores, clica aqui do lado e vai para o vídeo de indicadores. Quando a gente fala de indicadores, a gente está falando de monitorar o meio de algo. Então, a gente tem o objetivo e tem o início e o fim. E a gente precisa olhar para o meio, para as coisas que estão acontecendo no meio, para durante o processo se a gente está trabalhando de forma efetiva e eficiente. E aí alguns exemplos na área financeira de indicadores. ROI, retorno sobre investimento, LTV, Lifetime Value, CAC, custo de aquisição por cliente, ticket médio de produto, serviço ou qualquer outra coisa que faça sentido para o seu negócio. Esses são alguns exemplos. Segunda perspectiva, clientes. Nenhuma empresa sobrevive para cliente. Se você tem uma empresa, é porque você ou produz algo para alguém ou você presta algum serviço para alguém. E aí nada mais justo do que ter indicadores voltados para esses clientes, porque eles são a parte mais importante da empresa. Alguns indicadores que a gente pode ter na área de clientes: retenção de clientes, lucratividade de clientes, aquisição de novos clientes em um determinado período. Então são N indicadores. E aí um ponto muito importante em clientes: existem 2 tipos de indicadores: KPIs, indicadores chaves de performance. Geralmente eles vão olhar para indicadores chaves dentro do seu processo, indicadores que agregam valores que são importantes para a empresa. E a gente tem também CPIs, que são indicadores de performance do consumidor, que vão olhar para coisas que são importantes para o consumidor e que agregam valor para o consumidor. Então nessa área indico muito que vocês estudem CPIs. Terceira perspectiva, processos internos. Aqui o objetivo é olhar para toda a parte processual e de atividades que acontecem dentro da sua empresa, que o cliente não necessariamente vê, e entender como otimizar esses processos e diminuir os gargalos e desperdícios que acontecem nesses processos. Alguns exemplos de indicadores que podem ser usados dentro de processos. Se você tiver uma indústria ou você produz algo, tempo de produção de determinado produto ou de determinada etapa, porcentagem de perda, desperdício, olhando aí para qualquer tipo de empresa, lead time de venda, conversão de cliente. Então existem milhões de indicadores que você pode usar e eles variam de acordo com o seu processo. Qual que é a minha dica? Desenhe esse processo,
no BPMN ou em qualquer outra metodologia. E aí, dentro de qualquer metodologia de desenho de processo, você tem as atividades que elas são os gatekeepers, né? Então, geralmente são representadas por um losango, e daí dessa atividade você tem uma ou mais saídas, ou um losango, ou um triângulo, depende da metodologia que você está usando. Mas são atividades que, depois dela, você tem uma ou mais saídas, ou opções de deu certo, não deu, aconteceu X ou aconteceu Y, e aí nesses locais do processo são geralmente, não é regra, mas são geralmente onde vale a pena a gente trabalhar com indicadores, porque a gente tem mais de uma possibilidade de acontecimento. No caso de vendas, por exemplo, quando eu entro em contato com o cliente, eu tenho a chance, no primeiro momento, dele se interessar ou não. Aí surge, por exemplo, um indicador de conversão de lead para MQL, Market Qualified Lead. E isso acontece também em processos internos da empresa, de produção ou de gestão de recursos ou de logística. A gente tem lugares onde o processo ele pode ir para um lado ou para o outro, e aí geralmente nesses pontos vale a pena trabalhar com indicadores para a gente garantir que sempre vá para o caminho que a gente quer na saída desse gatekeeper. E aí a gente tem a quarta perspectiva, que é aprendizado e crescimento, e ela é muito simples, como diz o nome. É como você, dentro da sua empresa, promove treinamentos e capacitações para encurtar a curva de aprendizado dos seus funcionários. E aí tem várias maneiras de você mensurar isso, mas geralmente a melhor maneira é resultado. Se você está tendo resultado, seus times estão dando resultado, seus colaboradores estão dando resultado, muito provavelmente você está conseguindo encurtar a curva de aprendizado, porque eles estão sendo produtivos, eles estão aprendendo, eles estão aprimorando. Então, você pode trabalhar 5 indicadores para treinamentos e aplicar testes e provas e fazer brainstorms e fazer dinâmicas em grupo de treinamento, mas o melhor indicador para aprendizado é resultado. Ou seja, se você está tendo resultado, muito provavelmente as pessoas na sua organização estão se desenvolvendo. Show! E vamos lá, beleza. Entendi agora as 4 perspectivas, como trabalhar com indicadores nelas e como eu monto um BSC efetivamente. Eu monto um BSC através de 4 passos, mas tem uma preliminar que é muito importante. O BSC ele é focado na missão e visão da empresa. Então, se você não assistiu o nosso vídeo sobre missão, visão e valores, corre lá, assiste, porque o ponto inicial do BSC é saber de forma clara, não só para você, mas para todos os colaboradores da empresa, que vão participar da construção do BSC, qual que é a missão da empresa, então, porque ela existe, qual a responsabilidade dela perante o mercado, o mundo, e a visão, ou seja, onde aquela empresa quer chegar, porque o BSC ele precisa ser focado numa visão futura, ou seja, ele é feito para justamente eu entender o que eu preciso desenvolver para chegar em algum lugar, e esse algum lugar precisa estar conectado com a visão da empresa. Beleza, vamos lá, 4 passos para montar o BSC. Primeiro, objetivos. E aí é justamente quais são os meus objetivos dentro das 4 perspectivas num determinado período de tempo olhando para frente. Então, pode ser daqui 1, 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos, aí depende da estratégia da empresa, mas quais são os meus objetivos dentro das 4 perspectivas do BSC que eu comentei anteriormente. Segundo passo, metas. Então, legal, eu tenho o objetivo, mas eu preciso quantificar esse objetivo. Então, legal, eu quero escalonar vendas. Beleza, o que é escalonar vendas para minha empresa? É nos próximos 5 anos crescer 300% em contrato. Legal, tem uma meta. Ou um número absoluto, é nos próximos 5 anos fechar 250 contratos. Legal, tem uma meta. Então, quantificar os meus objetivos. E aí, depois, terceiro passo, indicadores. Lembra toda aquela história que eu sempre falo para vocês? Eu tenho uma meta e eu estou saindo de um lugar, eu preciso acompanhar o meio do caminho. E eu faço isso através de indicadores para saber se de onde eu saí até alcançar o objetivo, eu estou trabalhando no caminho certo de forma efetiva e eficiente. Então, indicadores para todas as metas. Que metodologia eu recomendo que isso existe e a forma de construção é exatamente desse jeito e dá para ser linkado com o BSC? OKRs. O OKR é exatamente isso, objetivos e resultados chaves. Então, no OKR você tem um grande objetivo e aí você trabalha com indicadores chave, eu falei resultados, mas é indicadores chaves para cada objetivo. Então a gente começa a ver que várias metodologias elas começam a se correlacionar na hora da gente fazer planejamentos estratégicos e planejamentos empresariais. E aí, por último, quarto passo, que é iniciativa. Ou seja, iniciativa eu estou falando de planejamento operacional. Legal, eu tenho um objetivo, eu tenho minhas metas, eu sei onde eu quero chegar quantitativamente,
eu tenho meus indicadores para olhar para o meio do caminho, se eu estou no caminho certo, trabalhando de forma eficiente, e aí, por fim, o planejamento operacional. Quais são as ações na prática que não só eu, a nível estratégico, mas qualquer outra pessoa a nível tático e operacional na empresa vai realizar para contribuir para aqueles indicadores que futuramente vão contribuir para o accomplishment e para alcançar as metas propostas que vão levar a gente no objetivo. Então, não é um processo totalmente linear, mas uma coisa leva a outra. Um exemplo bem simples, não estou falando que eu vou fazer um BSC agora aqui com vocês, mas eu vou trabalhar só com um objetivo para vocês entenderem a dinâmica. Vamos lá. Meu objetivo é aumentar o meu lucro operacional. Legal. Meta, aumentar meu lucro operacional em 10% no ano. Tá vendo que ficou quantitativo? Aumentar o lucro operacional, ele é amplo. Agora eu trouxe um aumento, um número para aumento de 10% dentro de um período, no ano. Legal. Indicadores. Posso trabalhar com um demonstrativo de resultado, com uma comparação do demonstrativo de resultado mensal, mês a mês, com uma comparação do demonstrativo de resultado em relação ao ano anterior. Então eu posso trabalhar com vários indicadores, com ROI, com margem. Existem milhões de indicadores que eu posso usar para me ajudar a mensurar ao longo do caminho se realmente o meu lucro operacional está sendo elevado. E por último, iniciativas. O que eu vou fazer na prática? Eu vou contratar mais vendedores, vou treinar melhor meus vendedores, vou reduzir meus custos de uma área específica, vou reduzir meus custos de produção, vou trocar o equipamento para otimizar custo, vou treinar melhor a galera que está na produção, os colaboradores da produção. Então aí são várias ações e a gente vai destrinchando cada vez mais, mas essa é a dinâmica. A gente sai de algo abstrato, não abstrato porque aumentar lucro operacional não é abstrato, mas que não é tão palpável, para cada vez algo mais palpável, e daí, desde a iniciativa até o objetivo, você vê que uma coisa vai contribuindo com a outra. Show! E agora, os principais benefícios de se utilizar esse BSC. Primeiro, visão simples e intuitiva. Quando você tem um BSC visual, fica muito claro qual é a estratégia da empresa, para que ela está trabalhando, como ela está trabalhando, e isso facilita o entendimento de todos os colaboradores da empresa. Segunda coisa, aprimoramento. O BSC ele não é algo fixo, quadrado. Você pode mudar ele conforme necessidade durante os anos, ou durante o ano, ou durante o período que ele esteja sendo aplicado. Então ele pode o tempo inteiro ser aprimorado, ser mudado, se fizer sentido para a empresa naquele momento. E, por último, medição de ações, indicadores. Então, justamente isso, eu consigo ter numericamente uma análise da minha produtividade e da minha performance naquele período que eu estou analisando. E é isso, galera. Espero que vocês usem alguma metodologia, mesmo que não seja o BSC, uma metodologia que ajude vocês a conectarem aí os objetivos da empresa com as iniciativas, passando por metas e indicadores, que seja o OKRs, que seja KPIs MOS, ou seja, qualquer coisa, mas que vocês olhem mais profundamente, analiticamente, para os dados das empresas de vocês e para a performance da empresa de vocês. Grande abraço, semana que vem a gente está junto de novo. Se você curtiu o vídeo, deixa um joinha. Se você não curtiu, vai lá nos comentários, deixa um feedback pra gente e não se esquece de se inscrever no canal.